Meus queridos, a paz do Senhor, estamos em nossa continuação sobre a nossa aula de número 2 do primeiro trimestre. Aqui em nosso programa, direto ao ponto, e queremos tratar hoje sobre o segundo tópico da segunda lição desse primeiro trimestre. Não é? O primeiro ponto dessa lição, tratamos sobre a viagem de Paulo, a sua segunda viagem a Jerusalém, sobre o que ele discutiu com os apóstolos, né? Sobre aqueles que com ele estavam, o Tito e o Barnabé. E agora nós trataremos o assunto do tópico 2, que traz o tema a tendência judaizante no início da igreja. Veja que inicialmente o primeiro ponto desse tópico fala: tão logo Paulo retornou à sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. E nós encontramos essa informação aqui, na carta aos Gálatas. Se você quiser, depois medite conosco. Aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Veja só, irei ler rapidamente aqui para comentarmos. Diz o seguinte: estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Na verdade, não há outro evangelho, há apenas os que semeiam a confusão entre vós e aprendem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós mesmo um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, esse seja anátema. E veja, sobre o anátema significa que a pessoa caiu sobre maldição de Deus, está condenada à destruição e receberá o juízo de Deus, a punição eterna e a separação permanente de Deus. Esse evangelho anátema, um evangelho que contrariava os ensinos dados por Paulo. Ele diz: nós mesmo, não é? Ou se um anjo vos descer do céu para pregar outro evangelho, né? Ou seja, para pregar o ensino além do que a igreja, né, através dos apóstolos, estavam ensinando ao povo, aquilo que aprenderam diretamente de Cristo, este ensino seja anátema. E quem eram estes judaizantes? O segundo ponto, que diz quem eram esses judaizantes, vai nos mostrar aqui que eram pessoas que se auto-intitulavam capazes de levar esse evangelho, mas usavam os nomes, dos apóstolos, como sendo eles aqueles que os enviaram. Mas, na verdade, os apóstolos não enviaram esses homens. Veja que a lição vai dizer como que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por suas próprias contas, por sua própria conta. E Tiago, lá em Atos 15, 24, vai dizer: nós não os enviamos. E eles estavam contrariando o evangelho, contrariando o ensino que os apóstolos e que o Paulo estava ensinando. Pessoas rebeldes, pessoas que se auto-intitulam capazes, se auto-intitulam enviados, e contrariam a vontade de Deus, pregando aquilo que as Escrituras não ensinam. Nós falamos no primeiro tópico sobre o cuidado de Paulo para o anúncio do Evangelho e para o cristianismo atual. Tá? Nós vamos ver aqui que no terceiro tópico vai falar sobre o clima de tensão, que é exatamente sobre a questão de Barnabé e Tito, quando eles tiveram lá a reunião com os apóstolos. E Paulo vai dizer aqui que os judaizantes, esses que se diziam enviados, eles
faziam esse questionamento, eles pressionavam Paulo sobre essa questão, só que os discípulos, não é, já tinham dado a permissão a Paulo para pregar aos gentios, porque o Senhor chamou Paulo para pregar aos gentios, e estes que pregavam contra, né, o ensino dos apóstolos de Paulo, né, eram chamados de falsos irmãos. Vai dizer aqui que os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entrarem sem serem convidados às reuniões das igrejas. Quer dizer, são pessoas infiltradas, né, que estão dentro da comunidade. Então, querido, temos que tomar cuidado com pessoas que estão infiltradas, muitas das vezes, estão travestidas de pessoas que levam o evangelho, mas, na verdade, querem contrariar a palavra de Deus. Nós conhecemos muitas pessoas que se desviaram tão facilmente da verdade e deixaram serem enganados e enganadas por evangelhos falsos, por ensinamentos falsos que contrariam a palavra de Deus, não é? A respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo, a respeito do Pai, a respeito da Trindade, não é? A respeito da manifestação de Deus, da cura, do poder, da palavra, do batismo com o Espírito Santo, de tantos ensinos que a palavra de Deus nos traz para a edificação, assim como sobre o ensino da salvação, não é? Muitos estão por aí ensinando coisas absurdas e a mídia está aí dando essa liberdade, porque a mídia dá a liberdade a todos, mas você precisa saber filtrar as coisas, tá? Eu não estou aqui para contrariar A nem B, eu estou aqui para falar da palavra, não é? É a palavra que nos orienta e que te orienta, tá bom? Então, ficamos muito alegres com essa lição, não é? Que nos traz essa importante informação de que existem pessoas, não é? Que se dizem enviados, que estão infiltrados, e até outros que nem estão aí contrariando a palavra, o evangelho de Deus, e muitos estão dando ouvidos, não é, a essas pessoas, e nós ficamos muito tristes com isso, mas que você possa buscar a orientação de Deus, ler a palavra, buscar alguém que de repente possa tirar uma dúvida sua que você tenha, para que você possa seguir o caminho de paz, em retidão, através da palavra de Deus, tá bom? Então, este é o segundo tópico, em síntese aqui, de forma bem rápida, para nós entendermos um pouco sobre a segunda lição do primeiro trimestre, tá bom? Nós soltaremos também o terceiro ponto, né, o terceiro tópico, tá bom? Para que nós possamos finalizar aí a lição de número 2. Deus te abençoe, se ficou conosco até esse momento, compartilhe, né, o nosso ensino aqui, o nosso trabalho, que tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus e abençoar a sua vida e a sua família. Deus abençoe e até a próxima.